Rapaz do céu, hein? O PVC acaba de passar uma informação aí bem interessante, que eu não tinha visto, acabei de ver. Cara, vamos ver aí que é sobre a negociação do Andrés Pereira, que já tá para anunciar. Vamos ver aí então o Andrés Pereira no Palmeiras. Vai chegar ou não vai chegar em PVC? Conta para nós aí. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, que é especialista em mercado da bola, não existe nenhum acordo entre Palmeiras e Andrés Pereira. O Fulham quer manter, inclusive, o jogador. Até quando dá para esperar por esse jogador ou desencanar e partir para um novo nome, André? Enquanto houver a possibilidade, acho no contato direto, né, independentemente disso ser correto ou não, todo mundo se fala, não precisa ser diretamente, as coisas acontecem. Todo mundo está em contato permanente. Enquanto houver a possibilidade na conversa com o Andrés Pereira em relação ao que ele pretende, eu acho que o Palmeiras tem que perseguir essa possibilidade. Se ele disser, olha, não dá para sair, eu tentei, conversei, mas as coisas não avançaram porque as pessoas aqui querem que eu fique, não vão me deixar sair, aí o Palmeiras tem que procurar alguma outra ideia. Certamente o Andrés não é o único meia no radar. Os clubes trabalham com muitos nomes, existem os preferidos, claramente o Andrés Pereira é o favorito, mas depende da sinalização que ele der sobre a possibilidade de sair, seja agora, seja um pouco mais para frente. O Zupelli se encaixaria perfeitamente nesse time do Abel? Acho que seria uma peça importante. Existem outros jogadores do setor dele que estão bem encaixados. Por exemplo, onde que o André se encaixaria? Como um 10 ou como um 8? Acho que ele brigaria mais como um 8 do que como um 10. Então ele brigaria ali onde hoje estão o Aníbal Moreno e o Richard Rios, que é um cara que joga... Eu gosto bastante do nível de jogo dele, mas o André é um jogador... O Rios é um jogador mais competitivo, o André é um jogador um pouco mais refinado, com mais recurso técnico, mas o Rios é um cara que na próxima ou nas próximas janelas pode receber algum tipo de proposta que o Palmeiras julgue como irrecusável. Então é um jogador importante de se ter no elenco, um cara com um passe longo muito bom, faz uma boa temporada pelo Fulham. A temporada anterior foi ainda melhor em termos de números e de performance. Mas aí tem barreiras para transpor, né? O André se colocou numa saia justa há alguns meses no Fulham, porque o Roberto De Zerbi, italiano que era técnico do Brighton, é hoje técnico do Olympique de Marseille, e ele demonstrou interesse em contar com o Andrés Pereira. E o Fulham, na época, não liberou na última janela de meio do ano da Europa, de começo de temporada na Europa. Só que aí o Andrés deu uma entrevista dizendo que ele estava louco para trabalhar com o De Zerbi e que ele esperava que as coisas se resolvessem, só que ele esqueceu que essa entrevista repercutiria na Inglaterra, claro. E pegou mal. Os torcedores do Fulham ficaram descontentes com o Andrés, então agora ele está mais quietinho, deixando as coisas se resolverem. Mas teve essa substituição também que ele saiu sorrindo. Sim. E o pessoal está sorrindo porque está indo embora, porque está vindo para o Palmeiras, então, mas nem sempre é o Palmeiras, né? Mas os torcedores do Fulham nos últimos meses ficaram de nariz meio torcido para o Andrés em relação a essa percepção de qual é a vontade desse cara em estar aqui. Sim. Mas ele tem jogado bem na equipe, ele é um cara importante num time que faz uma boa temporada, um time bem treinado pelo Marco Silva. Para mim seria difícil mesmo o Fulham liberar facilmente para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras faz o movimento correto em tentar contratá-lo, até porque ele quer vir para o Palmeiras, mas é uma negociação muito difícil de desenrolar, porque o Fulham não tem por que vendê-lo. Ele é uma peça importante na equipe, né? Lógico. Então é osso duro de roer. O André, e aí pensando em mercado e fazendo uma comparação com o Flamengo que acabamos de falar, é justamente o contrário o que o Palmeiras deve fazer? Se por acaso não vem o Andrés Pereira, procurar um jogador do tamanho dele e que possa chegar como esse status de titular? Mas isso é muito mais fácil da gente comentar aqui, né? Do que fazer efetivamente. Olha como está difícil o Palmeiras contratar o Andrés Pereira. Jogadores com esse perfil, atuando com cartaz, queridos pelas suas comissões técnicas, pelas torcidas, são difíceis. Você tem que fazer um belo trabalho e ser muito hábil na negociação para conseguir fazer esse tipo de coisa. Ou então você tem que atuar, sem críticas, mas atuar da maneira como o Cruzeiro está fazendo. Sim. Aí você oferece mais anos, né, de contrato do que o jogador tem, dá a ele uma estabilidade que ele não teria, você paga mais, você paga conscientemente mais para garantir a contratação, porque aí na concorrência você se destaca por aquilo que você oferece na parte financeira, mas não é simples, não é fácil. O Palmeiras, ele não erra, no meu modo de ver, ao procurar jogadores estabelecidos como o Paulinho, como o Andrés Pereira. Mas as contratações, elas são difíceis.
Você tem que desembolsar, você tem que investir. É um novo momento até em relação à utilização do orçamento, feito pelas mesmas pessoas que tinham um outro perfil, agora parecem dispostos a mudar, mas não é fácil. Você desenvolver jogadores, você contratar, fazer essas contratações que às vezes as pessoas perguntam, não, mas quem é esse jogador? Da onde ele vem? Sim. Aí o cara chega e joga e vai bem, né? Mostra que existe um trabalho de observação bem feito também. O Palmeiras tem feito coisas boas nesse departamento, mas agora está querendo ser um pouco mais ousado. A ousadia tem o seu preço. E como diz a Leila Pereira, né, quando fala que é o Palmeiras, as pessoas sabendo que o Palmeiras tem dinheiro, aí quer cobrar ainda mais. Acontece, é o preço que se paga também por ter dinheiro em caixa. Tem jogador que vai chegar, tem jogador que vai provavelmente sair do Palmeiras, e a gente está falando do Rony. Matéria completa lá no espn.com.br, informação do Vinícius Nicoletti. O Rony não irá para o Fluminense, mas neste momento, apesar do acerto entre o Tricolor e o Palmeiras, o staff do atleta não chegou a um acordo salarial com a equipe carioca. De acordo com a apuração, a primeira oferta não agradou ao atleta e nem aos empresários dele. O salário do atacante é considerado alto, não deve ocorrer uma redução. Ele não quer que ocorra essa redução. Caso o Flu não suba a proposta, então, o negócio não vai sair. Neste momento, o staff do atleta acredita que a tendência é para uma saída para algum clube do exterior. Outros times consultaram a situação do jogador, que está também na mira do México e do Oriente Médio. E tá certo, Rony, se ele ganha um salário, tem contrato com o clube e não quer diminuir o seu salário, fica por ali. O Abel não tem utilizado ele da maneira como já utilizou algum dia, mas ele está ajudando em algum momento, Zupac. Nada impede o Rony de recuperar o espaço, de brigar por recuperar o espaço, né? Mas para o Palmeiras, porque claramente o Palmeiras está disposto a negociar o Rony, né? Não é um jogador inegociável. Mas essa questão salarial, ela vai ser um grande problema para se desenrolar algum tipo de negociação. Porque assim, o Rony é bom jogador. O Rony, claro, não é um craque. O próprio Abel falou isso, né? O Abel já falou algumas vezes, né, que se o Rony fosse tecnicamente o jogador mais exuberante do elenco, ele estaria no Barcelona, não estaria no Palmeiras, pelo tanto que ele ajuda nas outras valências. Então, assim, o salário que o Rony, eu não sei exatamente quanto o Rony recebe hoje... É um pouco mais de 1 milhão. Não é problema meu saber. A gente sabe a faixa. Mas o salário que o Rony recebe hoje no Palmeiras está mais ligado ao que ele já fez pelo Palmeiras como um todo do que propriamente só pela qualidade técnica dele. Claro. E aí, a hora que ele vai para o mercado para tentar achar um outro clube, os outros clubes não vão contratar o Rony pelos serviços prestados pelo Palmeiras, não tem essa relação. Né? Então, e aí esbarra na questão salarial. Né? O que se fala do Fluminense é que o Rony ganha é mais do que o Thiago Silva ganha. E não, convenhamos, o Rony é um grande jogador, amigo nosso, vem aqui, todo título que o Palmeiras ganha, mas não faz sentido para o Fluminense pagar para o Rony mais do que paga para o Thiago Silva. Então, essa questão, assim, as renovações de contrato do Palmeiras que foram justas, que foram merecidas e que tinham que ser feitas no instante que foram feitas, na hora de se renovar esse elenco, vira uma barreira vir para o Brasil, a não ser que o jogador opte por baixar o seu sarrafo. E é um direito dele optar por não baixar. E aí acaba sobrando o quê? O mercado de fora. E aí vai depender do que o mercado de fora sinalizar para o Palmeiras. Então é um quebra-cabeça de, né, são várias partes envolvidas. Clube vendedor, clube comprador, satisfação do jogador em mexer com o seu salário. No caso do Rony, o salário hoje é um problema para que ele atue em outro time do Brasil. Tem isso, André. Tem jogador que topa diminuir o seu salário pensando, daqui eu não vou mais conseguir espaço. Não é o caso do Rony. O Abel gosta do Rony. Ele não foi utilizado em 2024, como ele já foi utilizado em 2023 ou 2022, mas o Abel gosta desse jogador. Então ele está no direito de falar, não, quero continuar recebendo esse meu salário e vou continuar aqui no Palmeiras ou vou para fora. E é claro também que, olhando essa faixa salarial de jogadores do Palmeiras, cada renovação ou cada oferta que esses jogadores recebiam para sair, o Abel falava, não vai sair de jeito nenhum, ela precisava aumentar esses salários. Então são jogadores que ganham muito também. Sim, mas ninguém deu nada a eles de presente, nada que eles não mereçam. E então eles não têm a menor obrigação, não é nem de aceitar. É de pensar mais do que 30 segundos a respeito de uma possibilidade que significa ganhar menos para ter o mesmo tipo de exigência, para continuar lidando com o mesmo tipo de pressão num outro ambiente, onde, né, as coisas podem ser um pouco diferentes pelo tipo de trabalho que se faz, pelo tipo de ambição que o clube tenha. Não estou fazendo nenhuma crítica ao Fluminense, mas independentemente de qual é o contexto, nenhum jogador tem qualquer motivo, a não ser que ele queira,
porque ele entende que será bom, que ele pode ganhar em outras áreas, ele pode recuperar alguma coisa financeira lá na frente. Tudo isso faz parte de uma negociação que o jogador tem total direito de recusar. Por isso que eu disse ontem que a minha impressão é que o Rony, se sair do Palmeiras, vai jogar num desses Eldorados do futebol, onde o dinheiro não é um problema para fazer nenhum tipo de contratação. Porque ele não tem por que baixar o seu patamar, é um patamar ao qual ele chegou por mérito, por participação direta em conquistas, e ele não precisa mexer com isso, a não ser que ele queira. E se ele quiser, ninguém tem o direito de dizer para ele que ele não deveria fazer isso. Claro. Então, cada um sabe onde aperta o seu próprio calo. Nesse caso, não se trata de um calo, né? É uma questão de encontrar o sapato mais confortável. Eu acho que o Rony vai encontrá-lo fora do Brasil, se é que ele vai sair do Palmeiras. Aqui no Brasil, ele seria titular em qualquer outro time? Não. Teria que brigar para jogar em todos. Todos. Então, não tem essa de garantia, não. Até porque o Rony é um cara que ele encaixou no time do Palmeiras. Né? Não é o Rony não é um craque, ele é um jogador, ele é um bom jogador, ele foi convocado para a seleção brasileira já, né? O Rony é um bom jogador, mas ele encaixou no time do Palmeiras. Então, qualquer que seja o seu próximo destino, falando em futebol brasileiro, caso isso seja possível, ele vai ter que brigar por espaço. Até porque, o que a gente vem falando aqui constantemente, os times estão melhorando, os elencos estão cada vez melhores. Cada vez temos mais times fortes, então não é garantia que vai chegar e jogar em lugar nenhum, não. Mas aumenta o patamar de muitos clubes, André. No próprio Fluminense, eu acho que seria uma contratação muito boa. Se o Fluminense conseguir convencer o Rony a aceitar, seria um bom movimento, sem dúvida. E outros clubes na mesma situação, o Atlético Mineiro também, no momento atual. Ele está com quase todas as cartas na própria mão. Ele não precisa mexer um dedo. Então, no ponto de vista da barganha aí, sobre o que vai acontecer, ele controla o próprio destino, isso é bastante bom. Ele já quis ir para o mundo árabe, se chegar então essa proposta do mundo árabe, provavelmente ele vai embora e garante algumas gerações da sua família com o salário, com luvas e tudo que ele pode receber por lá. Estávamos entrando no ar, PVC recebe uma ligação importante envolvendo o mercado da bola, o Palmeiras. O que a gente tem de novidade, PVC? Palmeiras e Fluminense se acertaram sobre a venda do Rony. Então, o Rony tem tudo para ir para o Fluminense. Está sacramentado? Não está. Por quê? Porque tem que acertar o salário do Fluminense, o salário do Rony no Fluminense. Importante, o Fluminense é um clube que raro no futebol brasileiro. Nenhum jogador, nem o Thiago Silva, recebe R$1 milhão por mês. Nenhum jogador. E o Rony recebe um pouquinho mais. Então, o Fluminense precisa adequar a situação salarial do Rony ao padrão fluminense. E ele pode ter um padrão parecido com o Thiago Silva. Mas depende da vontade do Rony, tá? O salário pode ser um pouco menor do que ele recebe no Palmeiras e negociar compensações. Palmeiras e Fluminense, Rony sai do Palmeiras e vai para o Fluminense, tudo certo. Agora, entre Rony e o Fluminense, precisa acertar salário. Vou falar a verdade para você aqui, alguém tem que falar a verdade nesse país, vamos lá. Rony no Fluminense, segundo o PVC, bom, por que ele não fechou com o Atlético? Não era melhor para ele ir para o Atlético? O Fluminense está aí caindo pelas tabelas, quase foi para a segunda divisão. O que vai ser do Fluminense esse ano? O que vai ser do time do Fluminense? Eu vou falar para você, eu acredito que o time do Fluminense esse ano vai ficar na frente do Atlético no Brasileirão e nas Copas também não, cara. Acho que o Atlético tá vindo com tudo aí, o Atlético e o Cruzeiro estão vindo com tudo para ganhar títulos. Não é para disputar permanência, é para ganhar títulos. O Fluminense vai disputar a permanência. Acredito que o Fluminense tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Talvez ele pode ganhar a Copa do Brasil aí e tal, mas não tá na Libertadores. O Atlético também não. Nem o Cruzeiro. Mas o Fluminense vai ganhar a Copa do Brasil? Tem chance? Tem. Bom dizer que não tem não, porque todo mundo que está disputando tem chance, né? Até porque não tem um time ruim, né? É um time ali com grandes nomes do futebol brasileiro. Thiago Silva, lá de futebol mundial até, Ganso, e outros mais. Marcelo já saiu, né? Marcelo saiu naquela treta lá com o Mano Menezes. Mas tem ali o Pitbull tá lá ainda, né? Se eu não estou enganado. Tem uma galera ali, acho que o Fábio tá por lá também.
Se bem que o Fábio, daqui a pouco pendura a chuteira, né? Mas enfim, o Rony não vai jogar de goleiro, então faz diferença. Você tem um time bom, mas um time bom que ganhou a Libertadores, mas que no ano seguinte estava aí, quase caindo para a segunda divisão. Aliás, queria aproveitar em bola aqui, já que eu lembrei agora. Alô, Petralha. Petralha. Pra você. Zombou do Mundial do Palmeiras. Zombou da Copa Rio do Palmeiras. Falou que o Atlético Paranaense ia ganhar o Mundial de Clubes antes do Palmeiras. Primeiro vai ter que voltar da segunda divisão, tá? Volta da segunda divisão. Começa a investir nos reforços melhores aí, na estrutura. E aí você, quem sabe, depois que você realmente botar o Atlético Paranaense aí como um dos times grandes do Brasil, de repente abre-se uma exceçãozinha e bota um terceiro time nesse clube dos 12 grandes aí. Porque teve gente que já cantou que vocês estavam como time grande do Brasil quando ganharam ali aquela Copa do Brasil, depois de ganhar aquela Sul-Americana. Eu não mordi essa. Essa pra cima de Moá, não. Então vocês vão ter que ganhar a Libertadores, se quiser que eu chame vocês de time grande, tá? Sul-Americana pra mim não serve. Tem que ganhar uma Libertadores pelo menos. E tem que ter mais de um título nacional. Vocês têm o quê? Um Brasileirão? Vai contar com a Copinha do Brasil? Vai juntar 2 títulos? Tá de brincadeira comigo. Tem que ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Aí eu, Atlético Paranaense, né, faça a reverência que tiver de fazer. Até lá, vocês são mais um dos times médios, mais um dos times medianos. Vamos usar uma palavra feia aqui, mas que quer dizer isso? Mais um dos times medíocres do futebol brasileiro. Um abraço então aí pro Petralha, que zombou do Palmeiras. Tá aí o resultado. Vocês na segunda divisão do futebol brasileiro. Vai ter que jogar a Série B do Brasileiro, hein? Que coisa, hein? Adeus Brasileirão, hein? E se não ficar esperto, não volta, hein? Olha o Cruzeiro aí, que não me deixa mentir. Fica esperto, hein? Cap que nos prepara aí. Se no Furacão não ficar esperto aí, vai virar um vento aí nessa segunda divisão. Aí tá cheio de time bom aí, de Série B aí. Cheio de time bom, inclusive do estado de São Paulo. Olha só, será que o Rony vai pro Fluminense? Você gostaria de ver o Rony no Fluminense? Então comenta aqui. No próximo vídeo tem mais para você aqui no canal do Verdão. Até lá, avante palestra!